Olá a todos vocês, vamos agora com a terceira série do ensino médio, vamos verificar aí alguns assuntos que estarão relacionados à geografia. Desde já, não esqueçam de acessar o Saber Mais, verificando aí o caderno digital com os assuntos e as atividades, também verificando juntamente com os professores de vocês, o que vocês podem realizar aí, quais as atividades que vocês podem fazer e também o conteúdo, ok, gente? Vamos lá verificar qual vai ser o nosso assunto de hoje, lá com a geografia. Olha só, na geografia iremos estudar sobre a segregação urbana e a desigualdade social. Para nós chegarmos e verificarmos este assunto, nós temos que relembrar aí o processo de urbanização do nosso país. O Brasil, gente, teve um processo de urbanização um pouco aí lento, devagar, né? No início, para se ter esse processo de urbanização em relação a outros países. E quando começa esse processo de urbanização que estava ligado com o processo de industrialização, já teve o boom, já foi tudo mais rápido, feito de qualquer jeito. Então isso acabou fazendo com que surgissem alguns problemas. Então, com o surgimento dessas cidades, com o processo de urbanização e industrialização, esses problemas urbanos foram surgindo. Então, é aí que a gente verifica essa segregação, essa divisão, muitas das vezes, de classes entre as pessoas de uma cidade, de um estado ou até mesmo de uma região. Então, a segregação urbana ele vem com esse processo de problemas urbanos, desde a época aí do processo de urbanização do nosso país, tá certo? Então, o que vai ser esse processo de segregação? Vem através dessa urbanização, que ela acabou se tornando uma urbanização excludente. Por que uma urbanização excludente? Porque muitas pessoas foram ficando de fora desse processo de desenvolvimento da cidade. Lembrem-se, o Brasil teve uma urbanização muito rápida. Quando iniciou a urbanização do Brasil, junto com o processo de industrialização, ela foi tardia, tá? Porém, quando se iniciou tudo isso, é aí que a gente verifica que as cidades elas foram se desenvolvendo de uma forma muito rápida e de qualquer jeito, tá? Então, a urbanização brasileira, gente, ela apresentou aí muitas características ligadas a países subdesenvolvidos. Então, essas características de subdesenvolvimento no processo de urbanização do nosso país, acabou surgindo uma urbanização excludente. Muitas pessoas aí, né, essas áreas sociais foram excluídas desse desenvolvimento. E isso, né, acabou se apoiando aí no quê? Numa industrialização tardia, como nós estudamos e verificamos, tá? Então, se apoiou nessa industrialização tardia e muitas pessoas, elas acabaram não conseguindo emprego nas fábricas. Por quê? O que chamava atenção nessa época? Né? A maioria das pessoas, os brasileiros, viviam onde? No campo, né? Trabalhando aí com a atividade agrária, pecuária. Porém, com o surgimento das indústrias, o boom, né? Principalmente lá na região sudeste, com o processo de industrialização, começa a chamar a atenção dessas pessoas. Então, elas começam a sair do campo, começam a ir para as cidades, ocorrendo o êxodo rural, porém, nem todas as pessoas que chegavam nas cidades, elas tinham acesso àquele emprego na indústria como era esperado, tá? Então, é neste momento que esse processo de urbanização faz com que surjam esses problemas urbanos e ocasionando assim a segregação urbana. Além disso, nesse processo de urbanização excludente, nós vamos verificar aí que esse processo, né, acabou aumentando, principalmente no setor terciário, né, a parte do surgimento de subempregos, pessoas, né, trabalhando em áreas em que ela tem uma qualificação melhor, porém, quando não encontra o emprego, acaba indo para o que lhe for surgindo, né? Então, acaba surgindo também essa parte aí de subempregos e também a hipertrofia em uma determinada área aí do setor econômico, tá? Então,
O aumento, né, desse setor terciário, com as pessoas procurando emprego, muito dessas pessoas acabaram indo para a área informal, tá? Então, nesse processo também de urbanização excludente que a gente também ainda observa muito nos dias atuais, né? Essa falta de emprego, né? Também os empregos em que as pessoas elas são mal remuneradas, existe a qualificação, porém, muitas das vezes não paga-se como se fosse o necessário. Então, acaba surgindo esses empregos mal remunerados, a pessoa, para não ter como não ficar sem receber nada, acaba se sujeitando a trabalhar, né, para ganhar pelo menos o mínimo. E a falta também de planejamento urbano para abrigar grande quantidade de pessoas, como a gente verificou, pessoas que estavam saindo do campo, ocorrendo o êxodo rural, indo para as grandes cidades. Então, as pessoas, elas, muitas das vezes, a cidade não estava apta a receber essas pessoas, então isso fez com que essas pessoas não tinham para onde ir, então acabavam se instalando em áreas, muitas das vezes, inadequadas, tá? Então, para abrigar, né, falta esse projeto de planejamento nessas cidades, que acabou dificultando aí nesse planejamento, né, de abrigar as pessoas, que explicam em parte aí o aumento, infelizmente, da pobreza, tá? Essa pobreza que começa a aumentar aí nas grandes cidades, tá? Então, a grande quantidade de pessoas saindo do campo, indo para as cidades, ocorrendo essa urbanização excludente, acabou surgindo essa segregação socioespacial. Mas o que vai ser, professora, essa segregação socioespacial? Gente, vão ser as desigualdades sociais que acabam surgindo nessas áreas, tá? Que podem ser visíveis, muitas das vezes, aí nessas paisagens que nós temos, onde nós vivemos, nas grandes cidades, na paisagem urbana, tá? Então, de um lado, a gente pode observar áreas, né, em que tem menos desenvolvimento, já em outras, a gente observa que já existe uma área mais adequada para as pessoas viverem. Então, é aí que começa essa separação de uma classe a outra, tá? Então, quanto maior for essa diferença aí, principalmente relacionado à economia, relacionado à renda entre as pessoas, com certeza maior vai ser a desigualdade social, a desigualdade econômica, surgindo assim essa segregação socioespacial, tá? Então, a gente observa que com o desenvolvimento das cidades, as áreas centrais, elas começam a ficar com grande quantidade de pessoas. Essas pessoas que moram nessas áreas que chamam a atenção, que é a área central, começa a ficar mais caro o valor ali daquela área. Então, as pessoas, elas começam a ir para áreas mais distantes, para áreas periféricas da cidade, ao redor do centro. Então, é nesse momento também que vai surgir o quê? O valor do espaço urbano, né? Porque essas áreas, essas pessoas que antes viviam no centro, porém no centro tudo começa a ficar mais caro, essas pessoas começam a buscar as áreas periféricas, tá? Mas hoje em dia a gente observa que tudo isso acabou mudando. Até nas áreas periféricas começam a surgir áreas com uma qualidade de vida melhor, principalmente em áreas mais fechadas, como os condomínios, né, fechados aí. Então, esse valor aí do espaço urbano, ele começa a fazer com que várias pessoas busquem áreas com a renda menor, tá? Então, a população de baixa renda, ela começa a se instalar aí em bairros, tá? E os imóveis com preços mais acessíveis a essas pessoas, tá? Então, muitas das vezes, elas começam a ir para áreas mais distantes relacionadas aos seus postos de trabalho. E também a gente observa que nessas áreas começam a surgir as submoradias, como as favelas, os cortiços, os barracos, né? A gente observa aqui na nossa cidade áreas em que pessoas se instalam próximo aos rios, aos igarapés. Então, a gente observa que vão existir essas áreas em que o valor do espaço urbano ele é menor, porém, começam também a surgir áreas em que esse valor acaba aumentando cada vez mais e as pessoas que não têm dinheiro, né, que não têm uma renda adequada, acabam indo para áreas inadequadas.
Mas isso poderia ser revertido se nós tivéssemos um planejamento urbano, né? E esse planejamento urbano, ele vem com o quê? Através de uma estrutura, né? De uma área onde a qualidade ela pode ser melhorada através, né, do saneamento básico, através de construções adequadas para a população. Então, com esse planejamento urbano, pode surgir o quê? As construções de conjuntos habitacionais. E essas construções, elas acabaram indo para áreas bem mais afastadas do centro, né, daquela cidade. E isso significou o quê? Um acesso maior à área periférica, surgindo o quê? Os bairros populares, tá? Principalmente, gente, aí nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades. A gente observa muito aqui isso também na cidade de Manaus, né? Atualmente, as pessoas começam a ir para áreas periféricas, onde a terra ali, né, o solo ainda é um pouco mais baixo do que áreas mais centrais, tá? E isso a gente observa que as pessoas, elas que têm um poder aquisitivo melhor e maior, elas começam a se separar de tudo isso. Muitas das vezes as pessoas elas começam a se autossegregar. Então é nesse momento também que ocorre o quê? A autossegregação. Por quê? Por exemplo, em subúrbios mais afastados podem ocorrer o quê? A construção, né? A formação aí de condomínios fechados, e esses condomínios fechados, muitas das vezes, eles têm o quê? Um elevado padrão de vida dessas pessoas. Então, essa autossegregação, muitas das vezes, eles começam a colocar já um supermercado mais próximo, um shopping. Então, essas pessoas que vivem já trancadas, né, fechadas nesses condomínios de elevado padrão, já começa a ocorrer essa autossegregação. E isso vai fazer com que realmente ocorra essa divisão, né, para que as pessoas elas não tenham vínculos com pessoas de menor poder aquisitivo, tá? E isso vai fazer com que surja, né, esses problemas sociais urbanos que às vezes acaba aumentando cada vez mais, né, se não tiver aí uma situação que possa melhorar a condição de vida dessas pessoas. Infelizmente, a gente observa muito, né, áreas com moradias precárias para essas pessoas, ocorre muito desemprego, a taxa de emprego aumentando, desemprego aumentando, né? A violência urbana e o transporte urbano também. A gente observa muito nas grandes cidades ainda um déficit, né, desse transporte urbano. As moradias precárias, gente, a gente observa que as condições dessas pessoas que moram, né, em áreas, em moradias precárias, infelizmente não vai ter segurança nenhuma. As condições inseguras de habitação, vai faltar saneamento básico com baixa qualidade. Por exemplo, existem bairros, né, que a gente vai, que as pessoas elas têm um poder aquisitivo maior, não existe um buraquinho no asfalto ali. Mas se você for para um bairro mais afastado, você pode observar crateras aí, né? Então a gente observa que já vai existir aí essa segregação, né? A falta de saneamento básico aí com baixa qualidade. Infelizmente, vamos ter aí as submoradias, pessoas que não conseguem realmente ter onde morar, né? Que acabam aí construindo em áreas de perigo, né? Moradias apertadas e muitas das vezes superlotadas, uma casa ali que pode ter 10 pessoas da mesma família morando, né? E também áreas com ocupação irregular, terrenos muitas das vezes sem título de propriedade acabam invadindo. A gente observa também em algumas áreas aqui da nossa cidade que infelizmente isso acontece porque as pessoas realmente não têm como comprar uma casa ou pagar um aluguel, tá? Além disso, o desemprego, né? A maioria aí das grandes cidades, elas não tiveram essa capacidade de pegar logo essas pessoas, de absorver essa grande quantidade de pessoas no período em que muitas das vezes essas pessoas saíam, né, do seu município, da sua cidade menor e ir para as grandes cidades em busca de emprego, mas não conseguem muitas das vezes, né? E também o transporte urbano. Ainda temos muitos problemas aí relacionado também ao transporte urbano, que infelizmente ainda é precário, né, esse sistema de transporte. Quem realmente utiliza
todos os dias, né? Logo pela manhã você verifica a superlotação, infelizmente às vezes ocorrem os atrasos, né? Muitas das vezes também a falta de condução, que acaba tendo esse déficit de transporte, e as passagens aumentando cada vez mais, né, o valor, sendo que as pessoas elas têm tipo R$10 de aumento, então isso realmente, infelizmente, acaba surgindo e aumentando cada vez mais esses problemas urbanos. E além disso, a violência urbana, né, que vem junto com o desenvolvimento aí das grandes cidades, que infelizmente acaba atingindo aí milhões de pessoas no mundo inteiro, né, e muitas pessoas acabam sendo vítimas dessa violência urbana, tá? Que a gente acaba tendo aí nas grandes cidades, ok, gente? Então, aí a gente verifica esse processo de segregação urbana, essa divisão aí de classes que, infelizmente, ainda ocorre muito aqui no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, ok? Vamos agora para a nossa atividade, nossa DLI. Nessa questão, gente, o crescimento desordenado dos centros urbanos tem provocado grandes problemas sociais. Eu quero que vocês citem alguns exemplos desses problemas sociais. Na questão de número 2, quero que vocês analisem, na verdade, a letra dessa música, né, que é Minha Alma, A Paz Que Eu Não Quero, aí do Rapa, tá? Muitos de vocês já conhecem. Eu não sei cantar, eu sou uma péssima cantora, mas aí tem a letra. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz não é paz, é medo. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se não é você que está nessa prisão. Né? Então, vocês vão observar essa partezinha da música e verificar qual vai ser a resposta correta, ok? Daqui a pouco eu retorno com a participação de vocês.
Estamos retornando agora para o momento da nossa interatividade, o momento de vocês participarem conosco, verificando essas duas questões da nossa dinâmica local interativa. Já quero agradecer aí a participação de vários alunos que estão respondendo aqui, a aluna Eula, né, a Dene, Matheus, a Mariana, que também estão respondendo aqui, Bernardo colocando as letras, está bem diversificado também, aí a Ana Carolina, Heloísa, né, Naila, Domini, Stephanie, o Igor também respondendo e participando com a gente, né, verificando aí a participação da Nazi Dia. Se eu estiver falando errado, já peço desculpas, ok? João Vitor, Isabelle, então são vários alunos respondendo aqui pra gente, Samuel, né? A Jaqueline também, a Nayara, temos várias respostas, alguns respondendo letra D, letra B, né? E daqui a pouquinho nós iremos verificar qual vai ser a resposta correta, né? Temos aí a Isabel respondendo aumento de índice de natalidade, vamos verificar se você respondeu corretamente. A Stephanie, na questão de número 1, respondendo desemprego, violência e transporte urbano, né? A falta de transporte urbano. A Helenice, né? O Gerlan respondendo. Então, temos vários alunos aí respondendo para a gente, verificando essas respostas da nossa primeira e segunda questão. Olha só. Na nossa primeira questão, gente, a gente verificou aí, o crescimento desordenado dos centros urbanos tem provocado grandes problemas sociais. E aí eu pedi para vocês responderem para mim quais foram esses problemas sociais que também nós estudamos. Infelizmente, vamos ter inúmeros problemas sociais relacionados com essa urbanização que nós tivemos, principalmente também aqui na nossa cidade, no nosso estado do Amazonas, né? Infelizmente, ainda falta muito em relação à melhoria, né, para as pessoas, a moradia, né, a emprego também. A gente observa uma melhoria no transporte público, tá? Então, a falta de habitação e de transportes, né, os altos índices de violência e criminalidade, a insuficiência ou até mesmo a ausência de serviços essenciais. Muitas das vezes aí a gente observa em áreas, em bairros, em que não tem uma estrutura, um saneamento básico, falta energia, mas lembrando, vocês podem ter um númerozinho, se estiver faltando energia aí no seu poste, você pode ligar para o número que eles vão lá ajeitar. Existem serviços também que nós podemos verificar, né? Tem acesso aí com o telefone, pode verificar, né? O abastecimento de água também, áreas que não tem uma rede adequada de esgoto, falta de segurança, né? E também iluminação pública e também na área da saúde. Infelizmente, aí vamos ter ainda vários problemas relacionados à parte tanto econômica quanto social. E já na segunda questão a gente observa, né, essa música Minha Alma, do Rapa, né, e analisando essa partezinha aí. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz não é paz, é medo. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se não é você que está nessa prisão. A partir dessa análise, eu pedi para vocês verificarem aí com essa questão, analisar a alternativa que indica o problema central destacado na letra da música. Aí vocês têm as opções, né? Letra A, formação da chamada cidade informal das regiões metropolitanas. Aquela parte da música não está relacionada aí à formação dessa cidade informal, tá? Letra B, a falta de infraestrutura básica nos subúrbios das metrópoles. Também não está relacionada aos subúrbios das metrópoles, tá? Essa falta de infraestrutura existe, mas em relação à música, não é a letra B, tá? Letra C, o aprofundamento da pobreza nas grandes cidades brasileiras. Seria a mesma coisa quase com que a letra B, né? A falta aí de infraestrutura básica seria quase a mesma coisa com a letra C, o aprofundamento da pobreza nas grandes cidades brasileiras também está incorreto. Lembrando sobre aquele trecho da música. Letra D, a violência criminal que atormenta os moradores dos grandes centros urbanos. Essa é a resposta correta. A letra D de dado, tá? Então, a gente observa aí que a letra correta é a letra D, a violência criminal que atormenta, né? E aí as pessoas acabam se fechando em áreas, aquelas que têm o poder aquisitivo e que podem comprar casas, moradias nessas áreas de prédios, de condomínios fechados, ok, gente? Então, letra correta é a letra D.
Muito obrigada por todos. Daqui a pouquinho, né, à tarde, quem perdeu as aulas agora da manhã vai ter a reprise. Então, até mais tarde.